Saudações, este é um novo projeto da Vicência Advocacia, o podcast Assunto de Trabalhador, seu guia jurídico. Nosso podcast dedica a oferecer informações essenciais para aqueles que desempenham um papel fundamental em nossa sociedade. Professores, servidores públicos, profissionais da enfermagem, trabalhadores em geral. Nossa missão é capacitar você com conhecimento jurídico relevante e prático, para que você possa tomar decisões informadas em sua carreira e seus direitos no local de trabalho. Sabemos que essas profissões são fundamentais para o funcionamento da nossa sociedade, para a dignidade do trabalhador, para a dignidade da nossa sociedade, da sua família, e frequentemente envolvendo desafios únicos e complexos. Nos siga e compartilhe Assunto de Trabalhador, já e comece a fortalecer sua posição. Hoje recebemos o Dr. Sandro Lunardi, que é mestre, doutor em Direito, consultor jurídico de entidades sindicais, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, especialista em normas internacionais. Meu grande amigo, colega do Instituto Edésio Passos. Dr. Sandro, obrigado pela presença. E, por favor, a sua saudação inicial e já respondendo a nossa primeira pergunta. Quem é Sandro Lunardi? O caro Ronilson, bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário que as pessoas nos assistam nesse podcast. Eu quero saudar essa iniciativa da Vicência Advocacia no sentido de promover essa atividade de diálogo a partir dessa ferramenta tecnológica de comunicação que é o podcast, atingindo cada vez mais as pessoas de Pato Branco, do Sudoeste, do Paraná e do Brasil, divulgando questões e assuntos fundamentais para a vida dos trabalhadores. Então, para mim é uma honra participar deste primeiro encontro, dizer que é uma alegria muito grande te encontrar aqui em Pato Branco. Venho com muita alegria visitar essa cidade. Eu sou Sandro Lunardi, sou advogado trabalhista, sou consultor de entidades sindicais, quis a vida também que me colocasse na missão de professor, portanto, seguindo a profissão da minha mãe, sou professor de Direito do Trabalho, que é a minha missão, sou professor na Universidade Federal do Paraná, ensinando os estudantes a profissão da advocacia, né? No Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal. Também tenho uma trajetória acadêmica, sou mestre e doutor em Direito, tenho algumas especialidades em normas internacionais do trabalho, em decorrência de atividades científicas que desenvolvi no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, que é um organismo do Sistema ONU, que também discute o mundo do trabalho, né? E também, como você, tenho algumas lives semanais que se chamam Mundo do Trabalho em Debate, que ficam lá no YouTube, no nosso Instituto Edésio Passos. Então, para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com você. Satisfação, Sandro. Já começando para as perguntas, na sua opinião, considerando o direito coletivo importantíssimo para todos os trabalhadores, para todas as trabalhadoras, qual que é o papel do sindicato e do trabalhador hoje no mundo do trabalho frente às novas tecnologias? É importante esmiuçar essa questão de sindicato, tecnologias e trabalhadores. Parece que são temas que não conversam entre si, mas, pelo contrário, tem tudo a ver entre eles, não é? Os sindicatos são associações de interessados na sua vida profissional e os sindicatos defendem os interesses dos trabalhadores. A tecnologia perpassa, atravessa o trabalho e sempre isto aconteceu. Na história da humanidade, o trabalho sempre foi atravessado por inovações tecnológicas. Veja lá na Revolução Industrial, a introdução das máquinas, dos teares, a mudança que isso trouxe, ao longo do tempo, a introdução das máquinas elétricas, dos computadores, e agora temos uma gama infinita de tecnologias, especialmente aceleradas no período da pandemia, que implementou na vida de empresas e trabalhadores, de estudantes, de toda a comunidade, o uso das plataformas, né, que facilitam as reuniões,
diminuem as distâncias, proporcionam encontros, debates, reuniões, audiências, né? Nós que somos advogados. Então, o trabalho sempre é atravessado por inovações tecnológicas. Então, trabalho e inovações tecnológicas são temas que, por vezes, dialogam, por vezes, criam tensões, dificuldades, porque, em alguns casos, as tecnologias podem resultar na supressão de postos de trabalho. E, nesse sentido, os sindicatos cumprem um papel importantíssimo de mediação dos interesses entre aquelas empresas que querem implementar novas tecnologias, mas que essa implementação seja mediada pela dignidade da pessoa humana. O que é essa palavra dignidade da pessoa humana? É um termo jurídico que exprime que todo cidadão, que todo homem e mulher deste país deve ser respeitado na sua condição de brasileiro e de brasileiro cidadão trabalhador. Para que isso aconteça, os sindicatos devem também se preparar cada vez mais para compreender as tecnologias em determinado ramo de atividade, seja na indústria, no comércio, na construção, no transporte, porque todos esses segmentos têm, de algum modo, a influência das novas tecnologias. O que me parece seja fundamental no papel dos sindicatos é que, sim, as novas tecnologias aprimoram métodos de trabalho, geram riquezas, porque trazem maior eficiência para a atividade produtiva. Mas, por outro lado, esta maior eficiência e maior riqueza deve ser distribuída, né, para que a gente atinja aquele objetivo que está lá na nossa Constituição Federal, né, a redução das desigualdades, e para que a gente promova solidariedade, para que a gente promova um país que supere as desigualdades sociais. A gente precisa distribuir cada vez mais a riqueza, e o papel dos sindicatos é muito importante nesse segmento, nesse aspecto. Então, sindicatos, tecnologias e trabalho têm tudo a ver. Certo, obrigado, Sandro. Exatamente, essa questão das plataformas virou o mundo do trabalho do avesso, praticamente, porque tive a satisfação de compartilhar a mesa contigo na UniOeste essa semana, e nós falávamos exatamente e trouxe dados referente a questões das plataformas digitais. Pasmem, quem não sabe, mas 85% dos trabalhadores da população brasileira, corrigindo, utilizam o WhatsApp. Então, são milhões, né? Tem mais de 1 milhão de trabalhadores na plataforma de Uber no Brasil, né? O levantamento chega em torno de 1.600.000 trabalhadores para uso de tecnologia, seja de plataformas iFood, Uber, outras plataformas locais. Como organizar toda essa situação? Como acompanhar? Porque a partir da hora que nós tivemos o computador aqui dentro, a nossa vida ficou muito complicada de delimitar o que é trabalho e o que é a hora de descanso, a hora do lazer, a hora de aproveitar a família. Ficou muito complexo essa relação, se misturou muito a partir da hora que as tecnologias, principalmente dos telefones celulares, que antigamente era só para ligação, hoje nós temos o computador à palma da mão. Antigamente, como você falou mesmo, né, era a máquina de escrever. Então, tu ficava lá no escritório, a máquina de escrever, tu ia por horário X, tu ia lá trabalhar. Como é que tu pensa essa situação? Como é que é a tua opinião quanto a isso? Veja, como eu disse na última resposta, né, Ronilson? A introdução de novas tecnologias produzem inovações. Agora, para além do encantamento, né, e todos nós ficamos entusiasmados com as novas tecnologias, mas elas produzem impacto na vida e no cotidiano das pessoas. Vou pegar esse exemplo que você trouxe das plataformas, não é? Veja só, todo centro urbano, de algum modo, já executava o transporte de pessoas, para além do transporte público coletivo, em
unidades ou carros individuais. Todo mundo conhecia o táxi, que existia e segue existindo. Em algumas cidades, as motocicletas ou até mecanismos alternativos de transporte. O que fez o Uber, na verdade? Organizou esse mercado, otimizou o uso da tecnologia com o georreferenciamento, com o estabelecimento de preços que oscilam durante o dia, para que as pessoas possam usufruir de transporte, mas criou alguém no meio desse caminho, que é a própria Uber, que se apropria de parte da receita deste resultado do transporte de pessoas nas cidades. Isso foi bom? Isso foi ruim? Barateou? Verdade, barateou por um lado. Ajudou a criar postos de trabalho? Sim, ajudou. Mas criou postos de trabalho sem nenhuma proteção social. Inclusive, nesse momento, o governo federal está discutindo numa mesa tripartite entre as empresas, os trabalhadores e o governo, formas de regulamentação desta atividade desenvolvida por esses trabalhadores, seja no Uber ou nos aplicativos de transporte, seja no iFood. E no iFood também é importante dizer, não é? Todos nós, antes da existência do iFood, ligávamos para uma pizzaria, pedíamos a pizza e, certamente, um motociclista trazia até as nossas casas, né? Então, não é novidade o transporte de alimentos, ou a logística de transporte de alimentos entre um restaurante ou uma lanchonete até as nossas casas. A grande novidade foi a introdução de uma empresa que desenvolveu uma tecnologia, que organizou os fornecedores, organizou os consumidores e trouxe uma novidade bem importante que é muito utilizada. Estou exemplificando o iFood, tem outras diversas, não é? Mas isso é importante por um lado, mas da mesma forma que o Uber trouxe ocupações, retirou parte da renda do trabalhador que executa a tarefa. Isso é importante dizer. E, em alguns casos, retira a renda até dos fornecedores, porque aquelas promoções que a gente recebe nos aplicativos, isso não é pago pelo iFood, isso é pago pelos fornecedores. Então, embora ela seja uma empresa importantíssima que aproxima fornecedores e consumidores e tem na operação logística um aspecto determinante, importantíssimo, porque todos nós ficamos monitorando o tempo de entrega e isso para eles é muito valioso, mas o motociclista também está desprotegido. Então, se esse sujeito se acidenta ou se ele atropela alguém, quais são as condições de que o Estado brasileiro e as empresas custeiam o risco desta atividade econômica, né? Isso não pode ficar exclusivamente nas costas deste motociclista ou do motorista do Uber. Esse é um risco de uma atividade econômica que deve ser suportado por essas empresas de tecnologia, que possivelmente pode impactar de algum modo no preço, no custo, mas que é de responsabilidade de toda a sociedade, não é? Se eu me acidento, eu sofro um acidente, eu sou vítima de um acidente de um motorista de Uber que está 16 horas conduzindo o veículo, ele colocou em risco a vida dele mesmo, desse motorista, colocou em risco a minha vida. Isso deve ser interesse de todos, porque a segurança nas vias e rodovias é interesse das comunidades. Então, eu estou aqui retirando só um aspecto de uma atividade que foi otimizada pelas novas tecnologias, mas que carece de regulação. Regulação do ponto de vista tributário, regulação do ponto de vista municipal, inclusive, da autorização para o exercício dessa atividade, mas, sobretudo, disso que nos traz para esse encontro, que é a regulação do trabalho. Então, as tecnologias causam esse fascínio, né, das novidades, de ter novos equipamentos, celulares, computadores, tablets, para que a gente possa manejar essa tecnologia, mas essa tecnologia traz transformações na forma de organização do trabalho. E isso precisa ter proteção e os trabalhadores que executam essas tarefas certamente precisam ser protegidos. Excelente, Sandro. De um modo geral, o trabalhador deve perguntar como é que, se um motociclista, um entregador, um motorista de Uber se acidenta, obviamente que vai sobrecarregar o sistema. Por quê?
Porque ele se acidenta, ele vai ir para o SUS, né? Nós temos o Sistema Único de Saúde, vai sobrecarregar o SUS, vai sobrecarregar provavelmente a família, né? Porque se ele não tem algum tipo de recolhimento, uma carteira assinada, uma contribuição para o INSS, ele vai ficar à mercê e vai sobrecarregar o sistema como um todo. Além do que, se aquele trabalhador morrer naquele determinado acidente, vai sobrecarregar ainda mais o sistema da Previdência Social, que daí vai gerar toda essa situação. Sandro, nos últimos tempos, temos verificado várias informações e vários trabalhadores vêm nos perguntar, e nós que vivemos nesse mundo sindical, eu gostaria que tu respondesse a seguinte situação: o imposto sindical vai voltar mesmo? Ronilson, esta é uma conversa que vai e volta na imprensa, mas eu quero dizer o seguinte: a imprensa tem se descuidado na divulgação das informações e notícias. Nem o governo, nem os sindicatos querem a volta do imposto sindical. O que é o imposto sindical, para aqueles que não sabem? Era um dia de trabalho descontado no mês de março de todos aqueles que tinham atividades remuneradas na condição de empregado, fossem eles filiados ou não ao sindicato. Essa era a regra que deixou de existir a partir da reforma trabalhista de 2017. Agora, o que se discute é o seguinte: qualquer serviço prestado por nós tem que ter uma contrapartida, um pagamento. Se você atende um cliente, ele vai te pagar os honorários, ou se você pede o serviço de um eletricista na sua casa, você precisa remunerar pelo trabalho dele. O sindicato é da mesma forma. E ele cumpre uma tarefa importantíssima, que é negociar as condições de trabalho em nome dos seus representados, quais sejam os trabalhadores de determinada categoria profissional. Então, por exemplo, nós temos aqui o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica de Pato Branco. O sindicato cumpre o papel de representar todos os funcionários da indústria metalúrgica aqui do Sudoeste, fixando condições econômicas, sociais e, com isso, devolvendo ao trabalhador uma vantagem. O trabalhador sempre, ao final de uma negociação coletiva, tem como... Geralmente, às vezes acontece que não, mas geralmente, na maioria das vezes, ele tem um retorno com algo positivo, com a recomposição salarial decorrente da perda inflacionária, com a melhoria, eventualmente, de um benefício, vale alimentação, vale refeição, às vezes com uma licença, algo assim, né? Então, ou o sindicato dos comerciários, enfim, qualquer categoria, qualquer sindicato em qualquer cidade tem o papel de renovar e melhorar as condições. Obviamente que o sindicato tem custos, tem gastos com essas tarefas e precisa ser remunerado por isso, precisa ter uma contrapartida econômica por esta atividade. Então, o que se discute no momento no Brasil, neste ano de 2023, é a regulamentação da contribuição assistencial. Ela tem vários nomes: contribuição assistencial, contribuição negocial, contribuição facultativa, enfim. Ou alguns até erroneamente chamam de contribuição sindical, também pode se chamar, mas do que se trata isso, né? Ao final da negociação coletiva, o trabalhador auxiliar, recompensar, remunerar o seu sindicato com uma contribuição que não vai acabar com o seu salário, é uma contribuição pequena, mas que remunera o sindicato por essa atuação. Como qualquer outra atividade, o sindicato presta um serviço e merece ser remunerado, e é disso que se trata, e é isso que o governo vem tratando, o governo federal lá em Brasília, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, tem discutido isso com as organizações sindicais patronais, com as organizações sindicais de trabalhadores, e o próprio governo está construindo uma alternativa para um projeto de lei que tenha consenso, que seja ajustado entre as partes. A par disso, o próprio Supremo Tribunal Federal acabou dando uma decisão dizendo que os sindicatos podem cobrar essas contribuições, né, desde que garantam o direito de oposição, ou seja, as pessoas que não queiram contribuir têm esse direito. Então, nós temos, por um lado, o Supremo Tribunal Federal dizendo ok, pode cobrar, e, por outro lado, o Ministério do Trabalho buscando uma regulamentação por legislação,
o que causa mais tranquilidade e segurança jurídica para as empresas, para os trabalhadores e para os sindicatos. Certo. Nós temos visto nos últimos anos, principalmente pós-reforma trabalhista, uma grande perseguição quanto ao sistema sindical brasileiro, né? Verificamos, como você mesmo falou, essa questão de várias fake news quanto à questão do imposto sindical. Na tua visão, Sandro, qual que é a importância do trabalhador participar do sindicato? Veja, o sindicato não existe sem o trabalhador, então é uma relação imbricada, é uma relação muito vinculada. Goste o trabalhador ou não goste, o sindicato existiu, existe e continuará existindo. É uma coisa meio até inexplicável. Parece aquele adolescente que é revoltado com os seus pais, mas os seus pais estão ali a cuidar dele, lhe dirigir boas orientações e pensamentos. Às vezes os pais erram, mas na maioria dos casos acertam, né? Então parece um pouco uma revolta um tanto quanto juvenil, né? Ou até adolescente, porque os sindicatos têm por missão essencial proteger os trabalhadores. Então é difícil até explicar uma pessoa que se volta contra uma instituição que está ali para lhe proteger, né? Nem sempre o sindicato acerta, também é fato. Mas, na maioria dos casos, o sindicato tem uma vocação para a melhoria da qualidade de vida desses trabalhadores, dos seus representados. Então, não é aconselhável que os trabalhadores se afastem das suas entidades representativas. É bem verdade, nós sabemos que nos locais de trabalho as empresas também têm uma postura antissindical, né, de não facilitar, de reprimir, inclusive, e até despedir trabalhadores pela sua filiação ou apoio a alguma atividade sindical. O que é importante dizer é isto: denuncie se a sua empresa tem comportamento antissindical. A denúncia pode ser sigilosa no Ministério do Trabalho e Emprego, no Ministério Público do Trabalho ou no próprio sindicato. Mas o sindicato tem também que sempre estar atualizado com o pensamento dos trabalhadores. Por isso, eu defendo muito, e falávamos de tecnologia, que os sindicatos incorporem cada vez mais iniciativas que eu chamo de democracia digital. O que é a democracia digital? É estar sempre se utilizando das ferramentas tecnológicas disponíveis. WhatsApp, por exemplo, eu conheço dirigentes sindicais que vivem em assembleia permanente com seus representados via WhatsApp. Poder facilitar a participação dos trabalhadores nas assembleias, nas atividades, nas reuniões, com reuniões virtuais, ou colocando este conteúdo no YouTube para que as pessoas tenham conhecimento, facilitar as informações via as redes sociais, com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook. Então, os sindicatos também estão desafiados a aprimorar-se nas suas formas de comunicação com os trabalhadores. Eu sei que a maré é uma maré conservadora, de um pensamento até reacionário e contrário aos sindicatos, mas os trabalhadores não podem perder de vista que é ruim com os sindicatos, mas é muito pior sem eles. Então, esta aliança sindicatos e trabalhadores é fundamental. Temos críticas? Temos. Vamos lá e apontamos essas críticas para a melhoria do funcionamento dessas entidades sindicais. Por isso, o meu recado àqueles que nos acompanham é que os sindicatos devem ser apoiados. Se eventualmente tiver críticas, faça as críticas nos canais competentes de cada entidade sindical, mas não deixe de estar próximo, porque o sindicato, no final das contas, é o último bastião de resistência na defesa dos interesses da classe trabalhadora. Ok, Sandro. Tenho defendido muito que o trabalhador tem que participar da categoria, tem que ir nas assembleias, até porque você, trabalhador que nos acompanha, na assembleia de trabalho do sindicato, é essencial que você vá na assembleia, porque aquela votação vai ser decidida por quem está na assembleia. Como funciona a assembleia? Depende de cada estatuto de cada entidade.
Então, é essencial estar participando da Assembleia, estar convivendo com o sindicato, ou seja, através das redes sociais, ou seja, da participação efetiva. Sandro, aproveitando, você comentou no evento da UniOeste que você participou da greve em Hollywood, que você foi lá acompanhar. Como é que foi essa experiência? Então, Ronilson, foi uma experiência bem interessante, porque eu viajei para os Estados Unidos e estava em Los Angeles, e como você bem sabe, eu sou um curioso, né? Um investigador das questões sindicais. Aí fiz contatos com alguns colegas dos Estados Unidos, e fui conhecer o Sindicato dos Atores de Hollywood, o SAG-AFTRA, né? É um sindicato histórico, tem quase 100 anos, é um sindicato antigo. É um sindicato que primeiro representava só os atores de Hollywood, depois passou a representar os atores do cinema, não só do cinema, mas daí da rádio e da TV. Lembrando que antigamente tinha novelas na rádio, como aqui também no Brasil. Então, é um sindicato que é a fusão desses dois. E esse sindicato já estava, a greve, inclusive, coincidentemente, terminou essa semana, há 120 dias em greve. E no mês de setembro, eu estava em Los Angeles, fui conhecer o sindicato e fui até um piquete, né, que é a manifestação desses trabalhadores na porta da Warner Bros., né, bem conhecida de todos, né, os filmes da Warner Bros. E me deparei, fui conversando com as pessoas para compreender um pouco a dimensão da greve, né? A greve tem dois eixos fundamentais, muito importantes de serem destacados e que conversam muito com o tema desse nosso encontro, né? São dois eixos bem importantes. O primeiro deles, os atores de cinema, e aqui nós estamos falando de atores reconhecidíssimos, que ganharam Oscar, depois até mando alguns registros fotográficos para vocês, não no momento que eu estava, mas de registros em datas anteriores, todos estão alinhados em 2 pontos muito importantes. O primeiro deles, se eu sou contratado por um estúdio para filmar determinada obra cinematográfica, eu sou remunerado por isso. Pois bem, agora, se o estúdio que me contratou, vamos dar um exemplo aqui, Netflix me contrata, e o Netflix revende esse filme para a Disney, para os estúdios da Disney, um exemplo hipotético, eu, ator que cedi minha imagem para a Netflix, devo ser remunerado também por uso ou exploração comercial por esse outro estúdio. Não é justo que eu tenha cedido a minha imagem por contrato para você, Netflix, e você, Netflix, ok, quer revender sem problemas, mas também me remunere por isso. Então, é o uso do direito de imagem do ator que está em debate. Ainda sobre esse uso de direito de imagem, agora o segundo tema, né? Que é o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo ainda um conceito que está muito falado, mas pouco compreendido, mas basicamente na indústria cinematográfica é aquilo que acontece nos filmes de super-heróis que a gente assiste, né? Então, 90% do que acontece na tela do cinema é criado por um computador. Não existe, né? E é disso que se trata. Então, a luta dos atores é o seguinte, pode eventualmente o estúdio gravar o rosto ou o corpo do sujeito por 5 minutos e não precisar de absolutamente mais a presença dele, porque todo o resto é produzido pela inteligência artificial. Então, a grande luta desta greve era a questão da limitação do uso da inteligência artificial na produção cinematográfica. Como regular esta utilização. Eu ainda não tive notícias a que termos foram fechadas ou concluídas as negociações nesses 2 aspectos. Agora nós estamos na sexta, foi na última quarta-feira que a greve encerrou. Então as informações ainda estão um pouco esparsas, mas é importante dizer que o local onde corações e mentes são tocados, né, a indústria de Hollywood, também tem trabalhadores, também tem pessoas que se preocupam com as suas condições de trabalho. É importante dizer, todo mundo também tem essa falsa ilusão, né?
a exemplo dos jogadores de futebol. Nem todo mundo é Ronaldo, Romário ou Cristiano Ronaldo. As pessoas, essas são o topo da pirâmide. A grande maioria ganha pouco, ganha salários para sobreviver, tanto no futebol quanto no cinema. Então, embora as grandes estrelas estejam envolvidas, elas lutam, evidentemente, para os interesses delas, mas também pelo interesse de todos os demais colegas de profissão deles, no caso da indústria cinematográfica. Então, eu creio que isso é muito interessante a gente acompanhar para ver como é que isso desdobra depois na realidade. Esse é um segmento, a inteligência artificial. A inteligência artificial já se menciona, até o próprio presidente do Supremo, né, o ministro Barroso, falou de utilizar a inteligência artificial para monitorar ou fazer a leitura dos processos e sugerir decisões. Então, nós já estamos até nesse nível de uso de inteligência artificial. A questão é, a inteligência artificial vai, como as outras tecnologias, promover a supressão de atividades e postos de trabalho, e como lidaremos com isso? Essas são questões fundamentais. Você está escutando Assunto do Trabalhador, o nosso podcast da Vicência Advocacia. Sandro, aproveitando, nós temos discutido muito nos últimos anos no meio sindical, que nós vemos uma evasão dos jovens, tanto quanto a questões de participações em assembleias, quanto participação das diretorias dos sindicatos. Há um grande problema de renovação de jovens, de uma nova leva quanto a isso. Não só no mundo sindical, mas também em participação, tudo que depende de meio coletivo, como igrejas, clubes, associações, é muito difícil, há muito individualismo quanto a isso. Tu comentava quanto à questão da participação de jovens no movimento sindical dos Estados Unidos. Nos expõe um pouquinho disso. Muito bem. Há um fenômeno muito interessante acontecendo lá nos Estados Unidos, que é a ativação, né? A participação da juventude nas atividades sindicais. Então, é um fenômeno que tem se percebido de modo muito interessante naquele país. Me parece, pelo menos foram os relatos trazidos, eu tive inclusive não só no sindicato em Hollywood, tive no sindicato dos comerciários em Nova York. O relato que se tem é que são os millennials, não é? São esta geração nascida após 2000, que está muito atravessada por novas tecnologias, mas que sofreu um grande impacto por conta da pandemia e tem um olhar diferente para o trabalho. Então, as nossas gerações anteriores sempre tínhamos uma perspectiva de longo prazo com o trabalho, de carreiras, atividades, de manutenção de vínculos contratuais de longo prazo, e essas gerações têm vínculos absolutamente frágeis, temporários, e pesando e sopesando, na verdade, a qualidade de vida compartilhada com o trabalho, algo que era um pouco sonegado nas gerações anteriores. Então, eles enxergam nos sindicatos instituições que podem promover a qualidade de vida, o bem-estar do trabalhador, né? Algo que estava um pouco esquecido. Então, esse fenômeno de apoio aos sindicatos é uma realidade. Outra questão que você tocou da juventude e os sindicatos, eu creio que os sindicatos devem promover uma renovação nas suas práticas, estabelecendo que a utilização da arte e da cultura para chamar os jovens, né? Todo mundo gosta de arte e cultura, não tem quem não goste. E os sindicatos devem se apropriar dessas ferramentas para se aproximar da juventude, porque o maior público destinatário que consome a arte e cultura são os jovens. Então, os sindicatos devem aproveitar disso, porque a arte e a cultura são antídotos e neutralizam o discurso de ódio, de violência, que tem levado a essa polarização insana da política, né? Então, a utilização dessas ferramentas são fundamentais. Outra questão que me parece seja importantíssima, a inclusão da pauta e que mobiliza a juventude, é a questão ambiental, não é? Todos nós estamos sujeitos a uma catástrofe ambiental, vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no Paraná. Então, nós temos que estar mobilizados para essa temática, todos nós. Mas os jovens têm uma sensibilidade adicional para esse tema e cada vez mais devemos
implementar essas políticas no âmbito dos sindicatos. Obrigado, Sandro, pela sua presença. Só uns dados referente à questão que nós comentávamos anteriormente, as plataformas. Um levantamento do próprio iFood informava que 98% dos trabalhadores em plataformas no Brasil são homens, apenas 2% mulheres. E um dado bem interessante, Sandro, é que apenas 2% é o primeiro emprego. Apenas 2% desses mais de 1 milhão de trabalhadores que trabalham nas plataformas digitais hoje no Brasil é o primeiro emprego. Geralmente é um emprego, é uma renda extra, é uma renda a mais. Pois bem, Sandro, nós temos visto nos últimos anos muitas polêmicas, muitas questões sobre as decisões do STF. Na sua opinião, qual que é a influência dessas decisões na vida do trabalhador? Veja, é claro que para aqueles que não têm formação jurídica é muito difícil compreender o que acontece no Supremo, né? Então, a nossa comunidade jurídica, né, Ronilson, tem um dialeto próprio técnico e que está distante da compreensão linguística das pessoas, né? Então, há que se ter também, eu digo assim, uma tecla SAP, né? Uma tecla que traduza para as pessoas entenderem quais são os impactos das decisões do STF na vida dessas pessoas. Então, elas precisam compreender isso. Bom, no mundo do trabalho, a gente tem passado por inúmeras decisões que impactam e alteram a vida dos trabalhadores. Embora pareça distante, embora eu não compreenda o que eles digam, mesmo nos jornais, a gente não consegue entender muito bem quando passa na TV, mas aquilo, de algum modo, altera as nossas vidas. E, portanto, essa sua iniciativa aqui, Ronilson, de esclarecer as pessoas, conectando o mundo do direito, a vida dos trabalhadores, e trazendo esses depoimentos, vão auxiliar cada vez mais para que as pessoas possam compreender como determinada a decisão A, B ou C, ela impacta direto ou indiretamente nas suas vidas, não só no mundo do trabalho, mas todos os demais temas que são lá encaminhados. Então, eu quero muito agradecer o teu convite e a iniciativa desse podcast que faço votos, tenha muito sucesso e tenha vida longa. Excelente, Sandro. Encerrando, gostaria de alguns comentários quanto à tua participação na OIT, os teus estudos quanto à Organização Internacional do Trabalho. Bom, a Organização Internacional do Trabalho é um organismo do sistema ONU, né, a Organização das Nações Unidas. A OIT, a exemplo da OMS, que ficou muito conhecida durante a pandemia, né, a Organização Mundial de Saúde, são agências especializadas da ONU. São agências que cuidam de temáticas específicas. Então, a OIT cuida em refletir e pensar todas as questões atinentes ao mundo do trabalho, em tudo, efetivamente, não só questões sindicais, mas questões atinentes ao meio ambiente de trabalho, questão das migrações, a questão da inclusão da mulher, enfim, a promoção do trabalho decente. Esta é a agenda da OIT. E no que consiste o trabalho decente? O trabalho decente é a necessidade de que os países organizem o seu mercado de trabalho com os seguintes aspectos. Primeiro, a superação de quaisquer formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Então, o mercado de trabalho deve estar organizado de modo que as pessoas, para acessar o seu emprego, para manter o seu emprego ou na dispensa, não sejam discriminadas em razão da sua orientação política, do seu credo religioso ou da cor da pele, enfim, todos esses aspectos, ou por conta se for homem ou mulher, enfim. Outro aspecto importante é a superação da exploração do trabalho infantil, em hipótese alguma, trabalho infantil na execução de tarefas, né? A abolição de quaisquer formas de exploração do trabalho escravo ou análogo. E um quarto elemento, um quarto pilar é os sindicatos com liberdade para fazer negociações coletivas. E, recentemente, em 2019,
um último pilar foi inserido, que é um meio ambiente saudável, um meio ambiente de trabalho saudável e seguro. Então, esses 5 aspectos são importantíssimos para a OIT. A OIT cobra os países no cumprimento dessas metas, cobra de outras, mas sobretudo dessas, e sobre essas metas que é fundamental que a sociedade brasileira, o mundo do trabalho, os sindicatos se debrucem para que a gente supere todas essas limitações e promova trabalho digno, bem remunerado, com dignidade. Muitíssimo obrigado, Sandro. Obrigado pela disposição. Foi uma satisfação recebê-lo aqui no nosso primeiro podcast Assunto de Trabalhador, seu guia jurídico da Vincência Advocacia, hoje aqui com o Instituto Edésio Passos também apoiando. Satisfação, obrigado mais uma vez. Obrigado, Ronilson. Um abraço aos companheiros da Vincência Advocacia por essa iniciativa, como já disse. Agradeço ao Instituto Edésio Passos e a nossa amizade tão importante nessa caminhada. Um abraço a todos.